Salve nação corintiana, olha eu aqui de novo trazendo para vocês um dia de informação do Corinthians e hoje a gente vai dar um destaque a mais aqui para esse jogaço de ontem na Neoquímica Arena, onde o Corinthians enfrentou um adversário duríssimo. O jogo foi dificílimo, se tratando de time pequeno, eu acho que é um dos mais difíceis do interior, então a vitória do Corinthians foi muito valorizada, né? E após o Corinthians buscar essa vitória maiúscula no final do jogo por 2-0, para mim o destaque do jogo foi o Memphis Depay, que até hoje não tinha marcado, no dia de ontem não tinha marcado gol, e ontem deu uma assistência espetacular e marcou seu primeiro gol na temporada 2025. O Corinthians agora alcançou 22 pontos, está classificado para o mata-mata do Paulistão e, detalhe, com 4 rodadas de antecedência. Então, o Corinthians, ano passado, a gente tem que lembrar que ano passado o Corinthians, infelizmente, não conseguiu classificar. E não classificando o Paulistão, estava fora da Copa do Brasil. O Corinthians só foi alcançar essa classificação na reta final do Brasileirão, onde o Timão aí embalou a sequência de 9 jogos sem perder. E aí o Corinthians conseguiu classificar para a pré-Libertadores e de forma automática para a Copa do Brasil. Memphis e Romero foram destaque do jogo, porque o primeiro gol do Romero, aos 48 minutos, uma jogada brilhante, espetacular do Memphis, Romero acabou marcando o gol. E no segundo gol do Corinthians, Romero fez uma jogada espetacular e Memphis, com toda a categoria, foi lá e concluiu, fechou aos 54 minutos do segundo tempo, 2-0 Corinthians. Mas eu observei muito esse time do Corinthians há alguns tempos e tem feito alguns elogios e algumas críticas. Para início de temporada, o técnico Ramon Dias, ele tem escalado o time sempre alternativo, com exceção dos clássicos, porque ele tem escalado aí os melhores, né? Os que ele considera titular. Cara, mas pra mim hoje, titular no Corinthians é esse tal desse garoto, João Pedro Choca. Tá jogando demais. Precisa de ser titular no Corinthians urgente. Contra o Santos, tem que estar na defesa do Corinthians, João Pedro Choca. Cara, eu gosto muito do André Ramalho, eu acho que é um bom jogador, mas sinceramente, a dupla de zaga do Corinthians, que hoje está pedindo passagem, é João Pedro Choca e Félix Torres. Fez um jogo ontem defensivamente, taticamente, bem postado essa dupla. E o time do São Bernardo, como eu falei para vocês, se considerando time do interior, time pequeno, hoje é o time mais qualificado. Não é à toa que o São Bernardo tem 16 pontos. E essa vitória do Corinthians foi suada. O Corinthians conseguiu essa vitória porque no segundo tempo, Ramon Dias começou a colocar Carrídio, colocou Rodrigo Garro, que recebeu ontem uma belíssima festa da torcida. Foi homenageado no final de semana aí pelo filho do Dr. Sócrates, que usa 8, agora ele vai ser a 8. Então, mesmo o jogo em decorrência, a torcida foi um foguetório, a torcida cantou, vibrou com o Garro, porque é um cara que precisa de um carinho, vem de um momento difícil na carreira, né? Momentos psicológicos, passando por um tratamento, momento físico difícil, que ele sofreu recentemente uma tendinite no joelho, mas é um jogador brilhante. Após o Garro, Carrídio entrar, a qualidade do time melhorou. E com isso o Corinthians conseguiu envolver o São Bernardo um pouco mais. E conseguiu aí marcar esses 2 gols. Agora o Corinthians está classificado. Quarta-feira pega o Santos. E para mim, a defesa do Corinthians tem que ser João Pedro Choca e Félix Torres, que tá pedindo passagem, né? Jogadores que foram muito bem e tá dando certo, né? A gente tem que pegar no momento os melhores. E os melhores estão sendo esses 2 jogadores aí para jogar na defesa. Quanto a saída aí do Pedro Raul, cara, Pedro Raul perdeu gol demais. Jogador, infelizmente falta qualidade técnica para vestir a camisa do Timão. Perdeu gol demais, ele teve umas 3 oportunidades.
coisa que o Memphis Depay não perde. Surgiu uma chance e ele faz o gol. Então, é um jogador que o Corinthians ontem, se ele tivesse equilibrado mais o pé, o Corinthians teria, no passado, todo sufoco como passou. E teve chance de ter perdido o jogo, porque o Hugo acabou fazendo umas duas defesas espetacular, né? O time do São Bernardo é muito qualificado. Pedro Raul, infelizmente, né, deixa muito a desejar. O Corinthians, esse ano, no Campeonato Paulista, tem apenas uma derrota e um empate. Perdeu para o São Paulo de 3-1, né? E empatou com o Palmeiras quinta-feira. O resto, o Corinthians só tem vitória. Mesmo sem estar em uma... Para mim, o Corinthians hoje não está na sua plenitude. Sinceramente, eu não... Mesmo ganhando, para mim o Corinthians não está apresentando um belo futebol. Assim como terminou a temporada 2024. Não está. Mas, para mim, algum destaque... para você ver. O Corinthians não está em sua plenitude. Tem 22 pontos. É o primeiro a se classificar no Paulistão. Ninguém mais vai alcançar. Certo? E o Corinthians ainda tem mais 3 jogos. Tem mais 3 jogos a fazer. Então você vê que o time não está na plenitude. Está sendo destaque do Corinthians é o Thales Magno. Jogador que nem titular é. Então o Corinthians, quando melhorar um pouco mais seu futebol, vai dar muito trabalho. É um time bem qualificado. É um time qualificado, com um bom goleiro. Tá com a defesa bem postada com o João Pedro Tchoca. Tô gostando. Félix Torres, tô gostando, né? Então o Corinthians, aos poucos, vai se fortalecendo. Contratação esse ano de 2025, acho quase impossível. O Corinthians tá muito endividado, mas com o que tem, dá para fazer um campeonato e conquistar. Com o que tem, porque hoje o Corinthians tem um time qualificado, né? E tem também já uma espinha dorsal que joga junto desde ano passado. Coisa que quando o Augusto Melo assumiu no início de 2024, em janeiro de 2024, o Augusto teve que fazer uma reformulação do elenco. Saíram 12 jogadores e chegaram 12 jogadores, jogador que nunca tinha jogado junto. Então tem dificuldade até equacionar o time. Aí depois vem, pior que é fazer essa transformação no elenco, é os problemas políticos no Corinthians. Corinthians, o dia que tiver umas pessoas que trabalhem em prol do Corinthians e parem com essa politicagem, o Corinthians é um dos maiores ou o maior clube brasileiro, né? Corinthians tem fechado grandes patrocínios, tudo que lança do Corinthians vence. Mesmo Depay, torce o torcedor pro estádio. Corinthians não tem um jogo na Neoquímica Arena que não tem mais de 40 mil. Ontem, 40 e tantos mil torcedor, 2 milhões e 600 de faturamento. Então o clube é mal administrado. Entendeu? O Corinthians é muito grande para a dívida que tem, para o buraco que se encontra hoje. E precisa de essas pessoas que lá estão parar com essa politicagem, parar de vaidade, parar com esse ego, parar de lutar pelo poder e não lutar pelo Corinthians. E é o contrário. Tem que esquecer poder e lutar pelo Corinthians, que é a instituição maior do mundo e que tem uma torcida que merece conquistar coisa que o Corinthians tem muito tempo que não ganha um título. Mas a vitória de ontem nos tranquilizou e agora é preparar para enfrentar o Santos na quarta-feira. E o Corinthians tem total condição de ganhar do Santos, jogando em casa com o apoio dessa torcida, né? Então um ambiente muito favorável ao Corinthians. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio. Continue nos ajudando aqui no canal. Deixe o seu comentário, o que você achou do jogo de ontem. Para você, quem foi o destaque do jogo? Qual jogador do Corinthians tem que ser titular? João Pedro Tchoca tem que ser titular ou não? Qual que é a opinião de vocês? E deixe a sua inscrição no canal para nossa comunidade continuar crescendo. E deixe aquele super like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.